As sociedades muito evoluíram nos últimos 2 séculos. Contudo, algumas perguntas ainda são feitas, porque não encontraram as respostas adequadas. O Espiritismo, como mensagem eterna do mundo espiritual à humanidade, vem em auxílio aos homens para que suas indagações possam encontrar as respostas certas. Acaba de começar o programa A Vida em Foco e te convidamos para refletir juntos sobre as questões que a vida nos propõe. Seguramente, a vida social se alterou a partir do surgimento de novas tecnologias que permitem comunicação instantânea de fatos e situações. Contudo, é de se perguntar se isso melhorou ou piorou as relações entre as pessoas. E as redes sociais, o que podem nos ofertar no campo dos relacionamentos? O programa de hoje irá abordar o tema Como o Espiritismo vê o uso das redes sociais? Acompanhe na entrevista logo mais. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece. E fechando o nosso encontro de hoje, Haroldo Dutra Dias com o quadro Pérolas do Evangelho. Você é nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Hilda, menina de família cheia de dinheiro, todos os dias ofendia a pequena vendedora de doces que lhe batia humildemente à porta da casa. Que vergonha! De bandeja, de esquina em esquina, saia daqui! Gritava sem razão. A modesta vendedora ficava pálida e trêmula. Aflita, a mãe, dona de casa, tentando educar a filha, ia ao encontro da pequena humilhada e dizia bondosa: que doces perfeitos! Quem os fez assim tão lindos? A mocinha, reanimada, respondia contente: foi a mamãe. A generosa senhora comprava sempre alguma coisa e, em seguida, recomendava à filha: Hilda, não brinque com o destino. Nunca expulse o necessitado que nos procura. Quem sabe o que sucederá amanhã? Aqueles a quem socorremos serão provavelmente os nossos benfeitores. A menina resmungava e, à noite, ao jantar, o pai apoiava os conselhos da mãe, acrescentando: não zombe de ninguém, minha filha. O trabalho, por mais humilde, é sempre respeitável e nos faz crescer. Por certo, dolorosas necessidades estarão obrigando uma criança a vender doces, de porta em porta. Hilda, contudo, no dia seguinte, provocava a vendedora exclamando: fora daqui, bruxa! A mãe, devotada, acolhia a pequena descalça e repetia à filha as advertências carinhosas do dia anterior. Correu o tempo. Depois de 4 anos, o quadro da vida se modificou. O paizinho de Hilda adoeceu e em vão os médicos procuraram mantê-lo no corpo. Morreu numa tarde calma, deixando o lar vazio. A viúva recolheu-se ao leito extremamente abatida e com as despesas enormes, em breve, a pobreza e o desconforto invadiram-lhe a residência. A pobre senhora mal podia mover-se. Privações chegaram de montão. A menina, anteriormente rica, não podia agora comprar nem mesmo um par de sapatos. Aflita por resolver a angustiosa situação, numa certa noite Hilda chorou muitíssimo, lembrando-se do papai. Dormiu com lágrimas nos olhos e sonhou que ele vinha do céu confortá-la. Ouviu-o dizer perfeitamente: não desanime, minha filha. Vá trabalhar, venda doces para auxiliar a mamãe. Despertou no dia imediato com o propósito firme de seguir o conselho. Ajudou a mãezinha enferma a fazer muitos quadrinhos de doces de leite. E logo após, saiu a vendê-los. Algumas pessoas generosas compravam-nos com evidente intuito de auxiliá-la. Entretanto, outras criaturas, principalmente meninos perversos, gritavam-lhe aos ouvidos: saia daqui, bruxa de bandeja. Sentia-se triste e desalentada. Quando bateu à porta de uma casa modesta e graciosa, uma jovem atendeu. Ah, que surpresa! Era a pobre menina que costumava vender cocadas no outro tempo. Estava crescidinha, bem vestida e bonita. Hilda esperou que ela a maltratasse por vingança. Mas a jovem, humilde, fitou nela os grandes olhos, reconheceu-a, compreendeu-lhe a nova situação e exclamou contente: que doces tão perfeitos! Quem os fez assim tão lindos?
A interpelada lembrou os ensinamentos maternos de anos passados e informou: foi a mamãe. A ex-vendedora comprou quantos quadrinhos restavam na bandeja e abraçou-a com sincera amizade. Desse dia em diante, a menina vaidosa transformou-se para sempre. A experiência lhe dera uma inesquecível lição. Confira o quadro de entrevista com o tema Como o Espiritismo vê o uso das redes sociais? Acompanhe. Olá, que bom que você está nos acompanhando uma vez mais no nosso bloco de entrevistas, o nosso bate-papo. E hoje nós temos uma convidada nova. Conosco hoje Maria da Graça Rossetti, que é psicóloga profissionalmente, frequenta o Centro Espírita Bibi Isfer, onde é uma das diretoras. Oi, Graça. Olá, Marcelo, tudo bem? Que bom que você atendeu o nosso convite. Isso. Hoje a Graça vem aqui atender um dos temas que foi pedido pela internet. Então você que quer que a gente aborde um determinado assunto, escreva para nós, contato@vidaemfoco.com.br e mande a sua sugestão de entrevista. Graça, o tema que chegou para nós pela internet foi sobre o uso das redes sociais. Como é que o Espiritismo pode ajudar a entender esse fenômeno e como é que a gente pode usar ele da melhor maneira possível? Acho que você pode começar falando um pouco para nós sobre como é que a internet vem mudar a nossa vida aqui. Isso. Nós sabemos que a internet é um dos instrumentos, né, do terceiro milênio, né? E ele veio realmente para revolucionar. Revolucionar tanto do lado positivo quanto do lado negativo, até que nós conseguimos realmente esse equilíbrio nessa relação entre nós, né? Entendi. Então, se ela pode ajudar tanto positivamente quanto prejudicar negativamente, quer dizer que ela em si não é boa nem ruim. Isso, ela é neutra, né? Ela traz a informação para nós hoje a nível real, né? Então, nós conseguimos acessar qualquer informação mundial, né, em tempo, né, naquele tempo assim real que nós estamos vivendo, né? Percebemos que a internet, ela é como se fosse uma via pública, onde nós temos essa relação com o outro sem nos conhecermos diretamente, né? Então, nós precisamos tomar esse cuidado de sabermos realmente o que nós estamos acessando, né? Porque muitas vezes nós estamos acessando informações que desconhecemos, ou então ela pode ter um nível de consciência daquele que está projetando ou programando aquela informação, muitas vezes distorcida da doutrina espírita ou dos direitos da ética, né, em relação à vivência de cada um, né? Então, a internet veio universalizar muitos conhecimentos, né? Isso Hoje, mesmo. os alunos dizem, no Google tem toda a informação, né? Isso Inclusive, muitos mesmo. não querem ler livro mais porque o Google tem de Facilita, tudo. né? Mas você disse para mim também que a internet é como se fosse um ponto de encontro, né? Uma via pública, Isso. onde há esse contato também entre pessoas. Isso. Isso é uma coisa relativamente recente, né? Porque até alguns anos atrás, esse contato era limitado àqueles chats, né? Que um escrevia diretamente para o outro, ou blogs, onde podia haver uma certa interação. Mas como é que a gente vê, então, as redes sociais nessas relações humanas e tudo? Como é que você... O que nós percebemos, né? As redes sociais aproximam o ser humano, né? Quando realmente a intenção é de aproximar, né? Nós percebemos aí na rede social, até tem um caso de um menino que eu conheci, né? Ele tinha 10 anos de idade, estudava no colégio e ele estava totalmente isolado dos colegas. Ele não conseguia interagir e ele tinha sofrimento. E à medida que ele foi acessando a rede social, eles formaram ali uma rede entre os coleguinhas, entre os alunos. E ele pôde se expressar, ele conseguiu conversar e durante as férias ele se aproximou através da rede social. Quando ele voltou ao colégio, ele conseguiu se integrar com as crianças. E conseguiu quebrar aquele gelo que ele tinha nas relações. Isso, e aí ele passou então a conviver normalmente com os coleguinhas do colégio, né? Então, esse foi um benefício que a internet proporcionou a essa criança. Estou entendendo que ela ofereceu talvez um campo mais seguro, ele não conseguiria se aventurar no real, mas ali ele foi se soltando. Ele tinha dificuldade desse enfrentamento, né? De chegar até os colegas e conversar com ele. E assim, através da rede, ele conseguiu
né, expressar aquilo que ele sentia e com isso ele percebeu que não era tão difícil assim essa interação. Por outro lado, também eu soube de um rapaz, né, que estava estudando na universidade e ele ficou na dependência dos jogos da internet. Né? Jogos na internet. Jogos na internet. E o que ele disse para mim? Eu não consigo mais abrir um computador, que eu fico ligado aos jogos e às vezes eu fico de 8 a 15 horas num dia tentando vencer aqueles níveis que o jogo oferece. Daí ele falou para mim, mas você veja, eu não consigo nunca vencer. O pior é que eu sou muito ruim. Eu nunca consigo alcançar os níveis em que o jogo realmente, né, pede. Daí eu disse para ele, claro, esse é o objetivo do jogo. Né? Se você alcançar o nível, você para de utilizar. Né? Aí ele caiu em si e percebeu que realmente ele criou uma dependência onde o objetivo é que ele não parasse de acessar os jogos. Faz parte da estratégia do marketing. Isso faz parte da estratégia. Né? Então, o que ele apresentava, pelo que eu estou entendendo, é uma compulsão. Isso, é uma dependência, uma compulsão, um vício, né, Marcelo? Era um vício pela internet. Mas será que é certo dizer que, no caso, foi a internet que deu esse vício para essa pessoa? Não, claro que não. Né? Cada um de nós tem tendências, dependendo do nível de consciência que nós encontramos e as questões psicológicas, a termos tendência a nos depender, a ficar dependentes. Né? Então, essa compulsão poderia ser com outro material qualquer. Né? Não seria necessariamente a internet. Só ofereceu para ele mais uma possibilidade. Sim, esse, na verdade, foi a oportunidade. Né? Ele estava acessando e, com isso, ele se envolveu com os jogos. E deu vazão a isso. Isso mesmo. Bom, continue conosco que no nosso próximo bloco a gente vai continuar refletindo sobre o papel das redes sociais aí na nossa vida e como é que o Espiritismo vê tudo isso. Fique conosco. Aguarde um instante só. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí! Retornamos agora com a segunda parte da entrevista de hoje, com o tema Como o Espiritismo vê o uso das redes sociais? Confira a resposta. Obrigado, Renata. Estamos de volta, então, no nosso bloco de bate-papo, de entrevista. Graça, a gente estava falando um pouco a respeito da rede social, dessa vida no mundo virtual. Isso. Várias vezes a gente ouve falar, né, chega à TV, ao rádio, às notícias, de jovens que jogavam na internet, que cometem crimes e vem aquela ideia de que a internet deixa a pessoa violenta, não deixa, impulsiona. Tá? Você pode falar um pouquinho para nós sobre esses estímulos que a internet pode dar? Sim, nós sabemos que, claro, que cada um traz consigo, né, o seu nível de consciência, ou seja, as suas tendências, as suas aptidões, né, o seu caráter. E, claro, que dependendo da influência que ele recebe do meio, ele pode ser contaminado. E, com isso, levá-lo a realmente fazer coisas que muitas vezes impensadas. Né? Então, corre-se esse risco. Mas existe uma estatística, Marcelo, em que 1% da população tem dependência na área do sexo, da pornografia, com a internet. 1% é dependente. É dependente. Como é que a gente caracteriza essa dependência? Eles assim, fizeram uma estatística, diz que eles acessam de 8 a 12 horas por dia. 8 a 12 horas por dia? Esse acesso à internet na pornografia. Para buscar pornografia. Para buscar pornografia. Então, é muito sério. Né? Então, percebe que, com isso, nós devemos tomar cuidado para que a internet possa ser bem orientada, a fim de que os nossos filhos, os nossos jovens, possam realmente ter consciência do que eles estão acessando. Que ela é muito rica quando acessado conscientemente, através do discernimento, da razão, do acompanhamento, ela poderá influenciar para que a gente possa crescer, né, intelectualmente e até emocionalmente. Mas, por outro lado, né, se nós não tivermos esse cuidado, não tivermos essa atenção, claro que os nossos jovens às vezes ficam no quarto, às vezes, né, nem estão dormindo e os pais acabam saindo para o repouso e deixam eles lá, e eles não têm conhecimento do que é que eles estão acessando. Então, a nossa sugestão que nós damos
é permitir que esses aparelhos possam ter contato com a família e não seja individual. Porque com isso a família acompanha os jovens e aí eles estão então no dia a dia procurando entender e compreender o que é que eles estão realmente buscando. Então, você está me dando a sugestão de que os pais não deixem os filhos isolados. Isto mesmo, né? Então, muitas vezes numa área em que tenha contato com a família. E sempre este acompanhamento, principalmente se trata de crianças e adolescentes, né? Graça, no que tange as redes sociais, especificamente na internet, Sim. me parece que uma das grandes preocupações dos pais é que o filho parece que só tem relacionamento virtual. Isso. Não vai mais buscar um relacionamento físico. Você sabe, de vez em quando tem até aquelas fotos de brincadeira, né? Os amigos em volta da mesa e cada um no seu celular. Com seu celular, isso mesmo. Como é que a gente pode dosar isso? De que maneira os pais podem ajudar as crianças, os jovens nesses contatos? Eles podem negociar com os filhos, né? O ideal é criar um limite para que eles possam realmente acessar outras atividades além da internet. Né? O livro é muito rico, a interação com o outro é muito rico, né? Poder passear, fazer lazer. Então, o esporte é muito importante. Né? Então, ele precisa buscar o que a vida nos oferece. Quando nós canalizamos em um só sentido a nossa vida, seja ela qual for, nós corremos o risco de ficarmos presos àquela situação. Então, é importante que a gente procure diversificar. E com isso, então, os pais têm que ter habilidade para oferecer outras questões em que realmente também seja prazerosa para os filhos. Né? Muitas vezes a criança sai da internet e vai na frente da televisão. Então ela está trocando um virtual por outro virtual. Né? Então isso não ajuda para que a criança desenvolva-se intelectualmente ou até emocionalmente. A criança precisa de uma convivência corpo a corpo. Nós precisamos dessa ligação em que nos aproximamos, esse contato fraterno, amigo, essa energia que nós trocamos. Porque nós estudamos na doutrina espírita que nós somos seres ligados. Nós estamos numa rede, né? Essa rede social é uma rede da matéria, mas nós possuímos uma rede espiritual. E nessa rede nós precisamos desse contato. Era isso que eu queria entender um pouquinho melhor. Né? Porque a maioria da geração das pessoas que são pais e avós hoje, né? Eu sou pai, você Sim, eu já sou é avó. avó. Nós não nascemos na era da internet. A gente nasceu e entrou na era da internet. Isso. Os que nascem na era da internet têm um relacionamento diferente. Né? E dizem, não, mas a minha relação é diferente da que você tinha no seu tempo. Sim. Entretanto, espiritualmente falando, é diferente. Não tem como comparar, né, a relação virtual com a relação física. Nós não estamos tratando aqui só de conteúdo, é isso? Sim, isso mesmo. Nós precisamos dessa troca de energia. É importante essa afetividade, essa amizade, olhar nos olhos, trocar, interagir, porque aí é que nós aprendemos uns com os outros para que possamos realmente encontrar o equilíbrio nas nossas almas. Então, são importantes nós convivermos, mas conviver de maneira mais próxima e não só pela internet. Claro que a internet nos une, eu não estou desfazendo essa tecnologia, mas ela deve ser bem dosada para que possa realmente conciliar com as outras atividades que nós estamos aí convivendo com elas há muitos anos. A gente tem que tomar todo o cuidado de não também vilanizar, né, as redes sociais. Mas eu vi um estudo recentemente que quanto mais horas uma pessoa passa na rede social, maior a chance dela apresentar sintomas de depressão. Então, eles viram essa relação direta. Quem passa mais horas numa rede social tem mais chance de ter depressão. Você consegue desenvolver um pouquinho para nós essa relação? Isso, o que ocorre? Por mais que ela esteja interagindo, ela está sozinha. E ela fica mais no mundo virtual do que no mundo real. Então, percebe, com isso, ela não tem essa troca direta para que possa realmente conseguir essa energia da relação. Então, o fato de nós nos isolarmos já é uma possibilidade, já é uma característica da depressão. Aonde eu digo, eu não quero viver com o outro. A depressão nos diz isso. Eu não quero interagir, eu não quero viver essa vida.
Então, o que acontece é uma fuga, muitas vezes, para não viver a realidade. E aí nós ficamos ali, interagindo e tentando criar uma rede que nós não conhecemos, então não cria afetividade, não cria aquela amizade, como nós criamos quando estamos pessoalmente convivendo com os outros. Bom, Graça, queria agradecer, passou rápido o nosso tempo aqui. Sei que deve ter outras coisas para abordar, mas vai ter que ficar para a nossa próxima entrevista, porque agora o nosso programa segue, né? E fique acompanhando os nossos próximos quadros do A Vida em Foco. Você tem uma dúvida e quer que respondamos? Envie por e-mail no endereço contato@vidaemfoco.com.br a sua pergunta. Acompanhe agora o quadro O Espiritismo Esclarece, pois esta poderá ser a resposta que você procura. Uma pergunta que nos chegou de uma pessoa que acompanha o programa é o que nós podemos dizer a respeito da procrastinação. Bom, em palavras curtas, nós podemos entender que existem dois tipos de procrastinadores. Aqueles que são os chamados relaxados, as pessoas que vão deixando as coisas acontecer, que não colocam em ação aqueles planos porque têm um pouco de preguiça, estão desanimados. Essas pessoas têm que olhar um pouquinho para dentro de si, se não estão levando a vida de uma maneira leve demais. Mas nos causa mais penalização ver aqueles procrastinadores que são os tensos, os ansiosos. E aí é muito interessante observar que uma boa parte deles são aquelas pessoas que não conseguem fazer algo por medo de falhar. Bom, isso é bem fácil de entender. Se a pessoa se observar um pouquinho, ela vai perceber se ela tem esse medo, se ela precisa de uma aprovação dos outros, qual que é o receio que ela tem em torno disso. Então vale a pena que você pare para pensar, se você é um procrastinador, se você está querendo agradar a quem, responder a quem, qual é o seu objetivo com isso. Mas em especial a doutrina espírita vem nos ajudar a entender um outro tipo de procrastinador ansioso. É aquela pessoa que tem medo de acertar. Como assim, medo de acertar? Muitos de nós, nas vidas anteriores, tivemos grande sucesso, grande poder, destaque, dinheiro, as pessoas nos amavam, nos seguiam ou qualquer coisa do gênero e malversamos essa oportunidade e acabamos usando isso muito mal. Nos tornamos pessoas muito vaidosas, muito orgulhosas e isso nos levou a perder preciosas oportunidades nas encarnações anteriores. E hoje, quando a gente se vê com a oportunidade de fazer algo certo de novo, a gente lembra daquele filme. Mas se eu começar a fazer, e se der certo, será que eu vou dar conta? De uma maneira muito perdida lá na nossa consciência, sem a gente se dar conta, a gente pode ir sabotando e adiando as coisas, não só pelo medo de errar, mas pelo medo do sucesso. Bom, se esse for o seu caso, pense que nós precisamos sim reescrever as nossas histórias. E a nossa história de maior sucesso vai ser as nossas conquistas espirituais, vai ser aquilo que a gente deixe em favor dos outros. Se você está em dúvida, certifique-se de que a cada momento de sua vida você não está agindo puramente por interesse pessoal, mas para tentar deixar alguma coisa para as outras pessoas e você não incorrerá no risco de aproveitar os seus sucessos de uma maneira ruim na sua existência. Então, lance-se nas oportunidades, dê o seu melhor. Se você não conseguir fazer, muito bem, aprenda com os seus erros e tente começar de novo. E se você conseguir fazer, não se deixe envaidecer, não se insufle demais e siga construindo cada vez mais e melhor, não só para você, mas para todas as pessoas que convivem consigo nessa existência. Fique agora na presença de Haroldo Dutra Dias com o quadro Pérolas do Evangelho. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do programa Pérolas do Evangelho. Hoje nós gostaríamos de tratar de um tema bastante intrigante e diferente, sobre a cultura da época de Jesus. Muitos de nós, mergulhados em livros, em tablets, internet, YouTube e todas essas formas materiais de divulgação do conhecimento, imaginamos que na época de Jesus também era semelhante à nossa época. Mas não é bem assim. Na época de Jesus, escrever era algo muito complicado. Da mesma maneira que hoje, você fazer uma escultura, pintar um quadro, compor uma música escrevendo uma partitura, não é algo para qualquer pessoa, mas para apenas alguns que tiveram instrução, que foram educados
e que dominam as técnicas para pintar o quadro, escrever uma música, etc., também na época de Jesus, para se escrever um texto, era preciso muito treinamento. A pessoa precisava aprender primeiro a preparar o material, o papiro ou o pergaminho. Também precisava aprender a fabricar tintas, extrair o líquido de plantas, de rosas, fazer o manejo e extrair a tinta, preparar a pena e depois de todos esses instrumentos, ele deveria ainda ter a habilidade de utilizar a pena com a tinta fresca no papiro ou no pergaminho sem manchar, porque se ele manchasse uma página, isso significava mais 1, 2 ou 3 meses preparando o material. Assim, o escriba deveria ser uma pessoa com uma habilidade extrema, que fosse capaz de escrever sem errar e sem manchar o papiro ou o pergaminho. O que se conclui com isso? Que na época as pessoas preferiam decorar. Elas preferiam aquilo que era falado. A cultura era oral. As tradições se transmitiam de um ancião para um jovem, dos pais para os filhos, dos doutores da lei para o povo. Através da oralidade, as tradições do povo de Israel se propagaram através de inúmeras e inúmeras gerações. E até mesmo as crianças eram capazes de reproduzir na íntegra histórias imensas da tradição hebraica. Livros inteiros do Novo Testamento eram decorados. E era muito comum, quando chegava uma carta ou um livro, alguém ler em voz alta para a comunidade. Portanto, mesmo quando existiam textos escritos, eles eram convertidos para a forma oral. Estamos dizendo isso porque quando alguém abre um livro do Evangelho, do Novo Testamento, do Velho Testamento, imaginando que está abrindo um livro de história, que está diante de um historiador que registrou por escrito todos os detalhes dos fatos ocorridos, essa pessoa está cometendo o que tecnicamente se chama de anacronismo. É você aplicar ao passado um padrão que é de hoje. Não havia historiadores no sentido atual da expressão. Essas pessoas não estavam interessadas em descrever detalhes. Por outro lado, nem por isso eles eram mentirosos. Eles não estavam inventando histórias. Eles contavam as suas tradições, que eram passadas de geração para geração, e elas se perpetuavam no coração e na memória das pessoas, com os acréscimos que toda a história pede. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades para você. Suas sugestões são muito importantes para o nosso programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. Curta e compartilhe a nossa página no Facebook, A Vida em Foco. Agradecemos muito a sua companhia. Tenha uma ótima semana. Até mais!